Pessoal, vamos resolver então o exercício de número 3 que está lá no nosso material, tá? O enunciado do exercício número 3 diz assim: você aplicou um capital de 80 mil por um trimestre, a uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Pede-se determinar o valor dos juros acumulados neste período e o montante. É um exercício muito parecido com os que a gente já fez, só que agora mexendo com a questão de períodos, tá? Pessoal, então a gente vê aqui que eu extraí do enunciado do exercício as nossas variáveis, né, os nossos dados, e coloquei cada um na sua variável. Então o capital era 80 mil, a taxa é 2,50% ao mês, e o período em que o capital ficou aplicado foi um trimestre. Então novamente aqui a gente encontra uma questão de que eu tenho a taxa numa base de tempo, e eu tenho o meu N na outra base de tempo. Então a gente aqui é necessário que a gente transforme uma coisa ou outra. Claro que nesse exercício e também no outro foi muito mais fácil a gente fazer a mudança no prazo. Então a gente pensa assim, eu tenho a taxa ao mês, fica mais difícil eu ficar trabalhando com o número quebrado. Se eu pensar bem, um trimestre são quantos meses, né? Não são 3 meses? Então, um trimestre é um conjunto de 3 meses. Se eu fizer essa transformação, então eu passo a ter o N na mesma base e a taxa na mesma base. Só sendo necessário aqui, para a gente não esquecer, é fazer a transformação da taxa para a taxa unitária. Então eu vou pegar o 2,50, vou dividir por 100 para usar a taxa unitária, né? E vou então ter aqui 0,0250. Então agora eu tenho todos os dados para colocar, né, naquela fórmula que a gente já usou duas vezes e fazer as contas novamente. Então eu tenho aqui os juros, né, a gente já conhece a fórmula, C vezes I vezes N, né, eu substituo as variáveis, então eu tenho 80 mil, me desculpem, de capital, vezes a taxa que eu calculei ali, né, que eu fiz a transformação ali, 0,0250, vezes o período de tempo que eu transformei de um trimestre para 3 meses. Né? Se a gente, então, fizer essas contas aqui, claro, eu já fiz antecipadamente, né, para ganhar tempo, o resultado dessa conta aqui, então, de juros, eu vou ganhar, né, esse capital vai render 6 mil reais. Tá? Vocês podem conferir tudo direitinho. Então eu atinjo o objetivo de calcular os juros. Então agora eu precisaria calcular o montante, né? Então é só eu pegar aquela mesma fórmula, montante é capital mais juros, né? E eu teria aqui então os 80 mil mais os 6 mil que foram auferidos, né, de juros. Então eu chego no montante de 86 mil reais. Então, vejam, é fácil quando a gente faz por esse método, né, com calma, olhando as variáveis e percebendo se as variáveis realmente estão na mesma situação que eu posso, ou na mesma base. Essa questão aqui de taxa e tempo, a gente vai sempre enfrentar esse tipo de situação. Então é importante que vocês tenham em mente aquela questão que eu já expliquei para vocês, né? Que, por exemplo, um bimestre são 2 meses, um trimestre são 3 meses, né? Um trimestre também, se a gente tivesse uma taxa aqui ao dia, um trimestre seria aqui, né? Eu vou colocar só para aqui, ele também é igual a 90 dias. Então se eu tivesse aqui uma taxa por dias, em vez de mexer na taxa, eu mexeria no prazo. Então a pessoa tem que prestar atenção, porque isso aqui é uma das coisas mais importantes na hora de fazer os exercícios.